Vamos aqui primeiro para Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, aqui até para ficar claro, né? Ah, mas só o homem. Não, o homem e a mulher foram feitos à imagem de Deus, né? E quando fala a imagem de Deus, não está dizendo da imagem física. Até porque, se fosse a imagem física, só uma pessoa seria, né? Porque elas não eram iguais. Como nós não somos iguais, né? Porém, em semelhança à maneira de Deus, Deus pensa, Deus toma decisões, né? O raciocínio, a sabedoria, a mente, e o homem também foi criado e feito com isso. Inclusive com o seu, né, o discutível livre-arbítrio. O homem tem isso. Aí quando nós vamos aqui para o capítulo 3, versículo 5, nós já vemos assim, né? A serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. E aí essa é a parte, ó. E sereis como Deus. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Uma coisa é saber. E isso, o homem e a mulher, vamos dizer assim, Adão e Eva, eles já sabiam. Eles já sabiam tanto que eles tinham uma árvore de todas que eles não podiam tocar. Então eles sabiam que naquela árvore o que havia era mal. Causava o mal. Trazia o mal. Por que eles sabiam? Porque Deus havia falado com o homem. Deus havia dito, ó, aquilo ali não é bom para você. Então você vai dizer, mas eles não tinham provado. Aí vem outra história, e aí é onde tem a mentira do diabo. Uma coisa é saber o mal, outra coisa é viver o mal. E isso eu preciso ter bem claro dentro de mim. Uma coisa sou eu saber o mal. Outra coisa é eu viver o mal, eu provar do mal. E eu ir lá e sabendo do que é mal, sabendo o que não é bom, que não agrada a Deus, o que não vai ser bênção na minha vida, o que não vai agregar à minha vida, eu vou lá e pego aquilo para mim e sofro, vivo, né, todas as consequências que eu fui avisado que eu sofreria caso tocasse, caso fizesse, caso me envolvesse com aquilo. Que foi o que aconteceu com eles. É aquela eterna, né? Aquela eterna busca pelo que a gente não tem e também não precisa. É o que a gente não tem e está correndo atrás. Vai dizer, mas eu não posso buscar as coisas, eu não posso correr atrás das coisas. Você nunca vai ter nada se você não viver bem com o que você tem. Vivam de acordo com o que vocês já alcançaram. Se eu não vivo bem, se eu não faço, né, como diz a Bíblia, se eu não faço o meu melhor com o que eu tenho, se eu não aproveito ao máximo a oportunidade que eu tenho hoje, o que me leva a crer que a de amanhã eu vou aproveitar?
E eu quero situar você que está me ouvindo agora que esse pensamento é um pensamento errado. É um pensamento, por exemplo, que o homem não tinha. E que começou na serpente, despertando curiosidade, né, lançando essa malícia. E ela conseguiu convencer, né, o diabo, por meio da serpente, conseguiu convencer a mulher que convenceu o homem a, né, valorizar mais o que não tem, que ainda não tinha provado, do que o que já tinha e tinha provado. Eu tenho falado demais essa semana, haja vista, falo terça, segunda, domingo, semana passada, desse tipo de pessoa que tem, sabe, falado do que não tem, porque se eu tivesse, porque se eu fosse, porque se tivesse comigo, se tivesse nas minhas mãos, se eu pudesse fazer, se eu pudesse realizar, se eu alcançasse, mas não está vivendo o que tem nas mãos. Quer dizer, está sempre pulando o dia de hoje. Está pulando, né, a vida de hoje, está pulando a oportunidade de hoje, está pulando aquilo que Deus colocou nas mãos dela hoje, para ser feito hoje, para ser realizado hoje, nessa crença de que o que tem para mim amanhã, porque amanhã eu vou ter, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou viver, porque o que eu vou conquistar. Ou seja, vamos analisar aqui pelo fato do jardim. Era possível que uma árvore valesse mais do que todo o jardim? Eles sabiam que a árvore era má? Sabia ou não sabia? Por que eles sabiam? Deus falou, não é bom para vocês. Então vamos entender que tem coisas que hoje a gente está vivendo na dose que tem que viver. Qual dose? A palavra diz para mim que tal coisa não é boa. Eu não tenho que ir lá e pegar e provar daquilo. A palavra está me dizendo que tal condição, que tal situação não é boa. Aquilo é o que eu tenho que saber. Aquilo é o que eu tenho que viver. Tem coisas na vida que o que a gente tem que viver, o nível até onde nós devemos ir, é o nível do conhecimento. E isso eles já tinham, o conhecimento do bem e do mal. Vai dizer, não tinha, eles já sabiam ali o que era mal para eles naquela vida. Eles sabiam até onde eles podiam ir naquela vida. E eu te pergunto, faltava alguma coisa para eles? Faltava na vida deles essa árvore? Faltava? Não. Porque Deus falou, essa árvore não é boa para vocês. Ela não vai trazer bênção para vocês. Vocês vão morrer. O dia que vocês comerem essa árvore, vocês vão morrer. Mas aí vem o diabo no corpo daquela serpente e diz que não, eles não vão morrer, eles apenas, né, vão se tornar como Deus. Ou, na verdade, né, ele diz que eles, tudo isso, né, se tornariam como Deus. Não, vocês não vão morrer, pelo contrário, agora vocês vão subir o nível. Quantas pessoas estão trocando, né, a palavra? O conhecimento da verdade. E o bom e verdadeiro conhecimento do bem e do mal que a gente deve ter, no nível que a gente deve ter, né? No padrão que a gente deve ter, pelo conhecimento do bem e do mal, num nível que nós não devemos ter, que é o nível de vivência, né? Que é o nível de provar daquilo, de passar por aquilo, de viver aquilo. Não, esse nível eu não quero. Eu quero o nível do conhecimento do bem e do mal que Deus me proporciona pela palavra. Isso aqui não. Opa, então não. Se Deus está falando que não, é não. Isso aqui não é para você, não é para mim,
então eu não pego, então eu não toco, então eu não como, então eu não faço, então eu não falo. Porque esse é o nível que Deus me deu daquilo. Esse é o acesso que Deus me proporcionou daquilo. E eu não vou além. Porque tem uma vida para eu viver. Tem algo para eu saber. E tem algo, a gente tem que aceitar isso, né? Porque eu vejo, por exemplo, que há um problema com a palavra aceitação. Tem gente que o que não pode aceitar, aceita, mas o que deve aceitar, não aceita. É a vida fora do lugar. Né? O que eu tenho que aceitar? O que Deus tem para mim, a vida que Deus tem para mim, o momento que Deus tem para mim. Saber tirar daquele momento o que Ele espera que eu tire, como Jó. A mulher de Jó, lembra que ela fez de tudo para que o Jó não continuasse vivo? Por quê? Porque ela via que o sofrimento dele, segundo a visão dela, o sofrimento dele era maior do que ele podia suportar e que não valia a pena. Jó disse assim, eu não perdi tudo, eu tenho Deus. Ah, mas então amaldiçoa Deus e morra. Ele disse, não, eu aceitei o bem de Deus, o mal agora eu não vou aceitar? Eu aceitei o bem de Deus. E agora não vou aceitar o mal? Não vou viver o mal? Não vou receber o mal? O que ele estava dizendo? Quem colocou isso aqui no meu caminho foi Deus. Então, até aqui eu vivi um processo com Deus. Eu tinha um relacionamento com Deus. Agora eu interrompo isso pelo que Ele está me proporcionando, e claro, Ele estava dizendo, Ele está me proporcionando o mal, o sofrimento, a dor, perdas, então eu vou interromper isso aqui, então eu não quero Deus. Então eu quero apenas o que Ele me fornece, quando o que Ele me fornece é bom. E infelizmente nós vemos muito disso. Se o que Deus me fornecer for bom, eu fico com Ele. Se o que Deus não me fornecer não for bom, então eu mudo de Deus. Aí eu vou para outro Deus, eu vou para outra situação. Eu vou para outra banda, eu vou para outra condição. Não, agora não está, agora não é bom, não é legal o que Deus está me fornecendo. Ah, então eu não continuo. Não. Se o que Ele está me fornecendo é bom, ótimo. Se o que Ele não está me fornecendo não é bom segundo o meu padrão, então eu vou entender o que tem, qual é a mensagem. É igual um culto, tem culto que você vem, é aquela palavra estrondosa de que Moisés chegou ali no mar e o mar, não havia o que fazer, aquela multidão de gente, sabendo que os egípcios estavam logo ali, logo atrás, e Senhor, agora, e o povo clamando, e agora, como é que a gente vai fazer? Senhor, Senhor, e o Deus, por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Moisés entendeu, ou seja, para seguir em frente. O mar abriu, e o povo passou, e além de passar em terra seca, são e salvo, e ainda os egípcios foram engolidos pelo mar. Oh, que palavra, que bênção, que vitória. Ah, Deus tem isso comigo, amém. Mas e quando vem uma palavra que não é agradável, que o que ela traz, a mensagem que ela traz não é uma mensagem de vitória, não é uma mensagem de conquista para aquele dia, mas é uma mensagem como essa, por exemplo. Qual é a mensagem? Tem coisas que Deus está dando a você na proporção, no nível, no grau, na medida que Ele deve te dar. Na medida. Ele não está te dando de outra forma, está te dando na medida. O jardim foi dado na medida para eles. Inclusive as direções que foram dadas para eles do jardim foram na medida. Até aqui sim, dali para frente não. Todas as árvores sim, aquela do meio do jardim não. O que Deus tem falado
comigo que é sim. E o que Deus tem falado comigo que é não. Mas que de repente tem uma serpente na minha vida, tem algo na minha vida, uma comichão aqui nos meus ouvidos, tem um desejo carnal por aquilo. Uma mentira que está tentando me conduzir. Vocês serão como Deus, eu já sou. Quantas vezes que a pessoa está sendo enganada de que ela vai ser algo que ela já é? E por que o diabo faz isso? Porque o diabo quer que você não acredite. O diabo trabalha incansavelmente para que você não acredite. Não acredite no que Deus tem com você. Não acredite na vida que Deus já te deu. Então ele coloca que está em outra coisa. É aquela história. Como é que é o consumismo? Se você conseguir comprar a próxima, você vai ser feliz. Como você ainda não não está. É ou não é verdade? Então, o carro que você tem não é um carro legal, bom, porque aquele que saiu agora, aquele é melhor, aquele ali vai te atender melhor, aquele ali vai te suprir melhor. Quando você trocar o seu carro e comprar aquele, entrar numa dívidazinha de 36, 48, 60, 72 meses e ter aquele carro, você vai ficar feliz. Entendeu? Então vai lá e corre, e busca, e aceita que paguem quase nada no seu e vai lá e pega o novo. Porque quando você tiver o novo, você vai ser feliz. Sua casa? Não, o lugar que você mora já não é mais o suprassumo. Você tem que ir para outro lugar e comprar aquela casa. Você tem que mudar para um lugar que é mais caro, um lugar que o condomínio é mais caro, né, que tem spa no condomínio agora. Aquele que você sabe que está ali, tem aquela salinha escrito com aquela plaquinha, né, prata, que você passa em frente, geralmente está trancado, você nem sabe como é que é lá dentro, mas agora você tem um condomínio que você paga não sei quanto a mais, porque também tem spa. Tem cinema, que nada mais é do que uma televisão ali, que tem alguns filmes, daqueles que você consegue assistir, né, na sua televisão, na internet você baixa, inclusive, e assiste, mas agora o seu condomínio tem cinema. E aquela piscina, hein? Já pensou? Aquela piscina assim que é a piscina infinita, que você olha assim, você passa, né? De vez em quando vê aquelas crianças, mas nunca entrou, né? Mas é claro que se você for morar naquele lugar, você vai ser mais feliz. Isso sem contar a roupa, o calçado, o acessório, e não é qualquer coisa, mas você tem que estar naquele que a maioria das pessoas estão usando, principalmente os atores e atrizes das novelas, dos filmes, porque aí você vai ser descolado. Então, se você usar aquela roupa daquela marca, você vai estar bem. Ou aquele celular que ele faz qualquer tarefa a 2 milissegundos mais rápido que o seu, ou seja, o seu é pré-histórico, né? Porque o que são 2 milissegundos na sua vida a mais, né? Quantas coisas a gente faz, é ou não é verdade? Quando você vai entrar no WhatsApp e ele abre 2 milissegundos mais rápido, isso muda a vida de uma pessoa. Você vai dizer assim, é isso? Pensa bem. Eu não estou dizendo não compre, não faça, não, mas eu estou dizendo que do jeito que foi lá no começo, é até hoje. Quantas vezes que nós estamos no jardim? E quem colocou Adão e Eva no jardim? Quem? Deus. E Deus deu para eles a medida do que eles, deveriam. A medida que eles deveriam ter. Então eles tinham tudo, podiam tudo, menos o que eles não deveriam ter. O que eles não deveriam ter? Aquela árvore. E não foi difícil o diabo gerar um questionamento. Não, você tem que ter, você tem que comer daquela árvore. Gente, vamos parar e pensar.
Será que a gente não está olhando também para a vida assim? Só é bom, só vale agora a minha corrida, só vale o meu esforço, só vale agora eu romper limites pelo que eu não tenho? Porque eles não romperam limites? Romperam ou não romperam? Romperam limites pelo que eles não tinham. Eles romperam limites para aquilo que não era para eles, e a palavra está vindo. Quantas vezes que nós estamos recebendo a palavra, e a palavra está dizendo assim, ó, rompa limites por isso. Rompa limites para crescer aqui. Rompa limites para que, essa parte da tua vida que eu estou te falando, que eu estou investindo, né, cresça, avance, prospere. E de repente a gente está já inclinado a romper limites para aquilo que não é para nós. Romper limites para aquilo que Deus disse não. Que infelizmente é o que a gente vê todo dia. Nos desvios, no desânimo, na queda. Quando a pessoa está ali, é só ela viver, é só ela valorizar, é só ela administrar o que Deus colocou nas mãos dela. Mas ela tira o olhar e coloca fora. Por quê? Porque tem uma serpente dizendo que ela vai ser como Deus. Eu já sou como Deus. Ah, mas eles não eram. Eles eram. Porque eu repito, eles sabiam o bem e o mal. Ah, mas eles sabiam que mal era só aquela árvore. Não estava suficiente? Estava ou não estava? Eles naquele jardim, ter como mal era comer daquele fruto daquela árvore, não estava suficiente? O mal que eles tinham e sabiam? Eles eram como Deus. Não, eles eram como Deus. Será que não tem também hoje esse pensamento? O pensamento do fora, o pensamento do que está fora é melhor, do que o que eu não tenho é o que vale mais, do que tudo aqui que eu posso não tem graça, não tem gosto, não é bacana, mas o que eu não tenho, isso é o que o mundo todo dia vai colocando. Eu dei os exemplos aqui. Ah, minha mulher não é mais aquela coisa. É igual esses dias ainda, atendendo um casal, falando situações, o homem falou assim, você não pode falar nada, né? Porque eu conheci você com 18 anos, hoje você tem 38, você já não tem mais o corpo de 18 anos. Falei, e você tem? E você tem? O que você tem dos 18 anos? O branco dos olhos é igual? Porque a ideia já do marido, não, porque tem mulheres, porque é assim e tal. Espera aí. Faz parte da vida. Envelhecer faz parte da vida. Você pode aí se cuidar melhor e algumas coisas você retardar, mas você não vai deixar de envelhecer. Envelhecer faz parte. É bom, inclusive. Porque tem coisas que a gente só adquire com o tempo. É ou não é verdade? Eu não sou a mesma pessoa dos 20. Não sou a mesma dos 30. Graças a Deus, eu não sou a mesma do ano passado. Não sou mesmo. Mas tem coisas também que você perde. Sim, perco. Faz parte. É o que eu estou dizendo, tem que aceitar. E eu não estou pregando aqui aceitação de desgraça, de problema. Eu estou colocando que a nossa vida, se a nossa vida não for Deus, se a nossa vida estiver baseada em valores segundo o nosso querer, a nossa vida é muito pequena. A gente está perdendo, na verdade, o reino de Deus. Aquele que quiser
ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, esse a ganhará. Não é o que Jesus falou? Por quê? Porque depois, quando a gente vê o Paulo falando para os romanos que não se conformem com esse mundo, e ele estava dizendo, né, não conforma com o mundo como você o recebeu, como você aprendeu. Por quê? Porque os romanos não tinham aprendido sobre a vida com Deus igual Adão e Eva. É ou não é verdade? Quem que ensinou os romanos? Quem que te ensinou a viver? Pais. Que foram ensinados pelos seus pais, é ou não é verdade? Então é uma geração formando outra. Quem foram os pais de Adão e Eva? Hã? Isso aí você entende. Quem foram os pais dos romanos? Quem são os pais dos paulistanos? Os pais deles. Então cada um ensinou o que aprendeu. De quem? Dos seus pais. Então, esse é o mundo que nós temos. Paulo falou o quê? Não se conformem com esse mundo. Qual mundo? O mundo que você aprendeu a viver. A vida que você aprendeu a viver. Mas, o que ele diz para fazer? Transforme pela renovação do seu entendimento. Ou seja, você precisa entender a vida de uma outra maneira. Qual maneira? A maneira que Deus quis que o Adão e a Eva entendessem. Tanto que a palavra de João Batista, quando ele usava a expressão arrependei-vos, a palavra dele em hebraico significava volte à origem. Então, mas não é a minha origem do meu pai, a minha origem da minha mãe, a minha origem, como muita gente faz, a minha origem do meu bairro, a minha origem da minha cidade, a minha origem, né, daquela tribo. Não, volte à sua origem de verdade, a origem que você tem, que você veio de Deus. Você foi criado por Deus. Você foi colocado aqui nessa terra por Deus. Então não é apenas, esse mundo não está bom então, mas eu me volto para onde? Para Deus. O que Deus quer? Ou seja, o que eu estou vivendo, eu tenho que saber o que é de Deus disso. Como é que eu vou saber? Quando eu me inclino para ouvir a palavra. Quem é uma pessoa perdida? É uma pessoa que não conhece a palavra. É uma pessoa que ela não sabe, ela não se situa, porque ela não está vivendo a palavra. Porque ela não sabe em que ponto ela está da palavra. Se o que ela está vivendo é Deus ter um propósito naquilo ou não. Tanto para o bem como para o mal. Porque não adianta eu pegar e viver algo que eu acho que é bom e Deus não ter propósito naquilo. Eu vou estar perdendo o meu tempo, eu vou estar apenas andando em círculos. Quantos de nós até pede para Deus? Esses dias aqui a pastora Mariana falou isso. Quantas vezes que o não de Deus é uma bênção na sua vida? É ou não é? Senhor, eu quero. Deus, não. Senhor, mas eu quero. Não. Por quê? Porque ele não tem aquilo. Porque de repente a gente ainda não consegue ver aquilo. A gente foi convencido pelo marketing, pela publicidade da serpente. Não, você vai ficar assim, porque você vai ficar bem, porque vai ser bom, porque vai dar certo, você vai estourar com isso, você vai ter tal situação, você vai viver tal emoção. Não é bom. Não vai me fazer bem. Não vai ajudar, não vai ser bênção. Ouça Deus, lembre do que Deus já falou com você. Deus não muda. Se você tem certeza que Deus já falou algo com você, mas agora a circunstância do que você vive
ela é diferente, espera a circunstância mudar. Ora a circunstância mudar, porque Deus não mudou o que ele pensa. Está entendendo? Deus não mudou o que ele pensa. Deus não mudou a maneira dele de pensar, Deus não mudou a maneira dele de agir, Deus não mudou a maneira dele de trabalhar. Deus não mudou. Então, mas Deus falou isso e agora está assim. Então, se está diferente do que Deus falou, ore a Ele. Busque a Ele. Porque, acredite, as circunstâncias mudam. Deus não. Quando Deus falou que aquela árvore ela não era boa, a árvore não ficou boa. Ela, por um tempo, a mulher viu que era boa, mas nunca foi boa. Para eles, não. Para eles não era boa. Mas tem um momento aqui que a gente vê, quando a mulher viu que era agradável, boa para se comer e tal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Veja que a mulher aqui, a gente não pode tirar que ela teve um momento falsa, mentirosa. Ela se tornou, de certa forma, como a serpente a quem ela ouviu, astuta. Você vai dizer por quê? Porque aqui narra que a mulher comeu e depois dela ter comido, ela deu ao marido. Acredite, quando ela comeu, ela já percebeu que aquilo não era o que parecia. Está entendendo? Imagina a cena, não foi assim, ela foi lá, comeu e... Entendeu? Ela comeu, ela teve que ir até o marido. Aquilo não teve uma sensação? Não teve uma percepção? Teve ou não teve? Sabe o que aconteceu aqui? Ela deu ouvidos à serpente e se tornou como ela. Cuidado com o que você está pegando no lugar do jardim. A quem você está ouvindo no lugar de quem você deve ouvir. A quem você tem parado. Quem você tem parado para escutar. Cuidado. Isso pode estar sendo mortal, trágico, péssimo para a sua vida. Essa questão de estar olhando para frente quando você não está vivendo. Olhando para o futuro quando você não está vivendo o presente. Está imaginando, está ali desejando, está insatisfeito. Combata com toda a tua força a insatisfação. Porque a insatisfação é uma prova de que você já bebeu do espírito do diabo. Qual a insatisfação? A insatisfação de estar aqui agora no culto pensando que podia estar em outro lugar melhor. A insatisfação com o teu casamento. Não, mas o meu casamento você não sabe. Ele é do jeito que é pela maneira como você o vê. Mas a minha mulher, mas o meu marido, mas eu já passei por isso, eu já vivi isso. É claro, isso não é assim. Não está assim por causa de agora. Mas está assim pela maneira como você decidiu reagir a cada situação que veio. As pessoas não reagem em Deus, mas querem a vida como se Deus tivesse dado tudo perfeito. Deus deu, mas a gente não age de forma correta. Qual era a imperfeição do jardim? Do Éden, qual que era? Qual que era a imperfeição do jardim? Não tinha imperfeição.
Porque a árvore foi avisada, não foi? Foi ou não foi? A vida não está cheia de coisas assim? Por exemplo, quando a gente casa, o que a gente aprende? Antes você podia ter qualquer mulher, agora você só pode ter uma, porque agora você casou com ela. É ou não é verdade? E claro, quando eu digo que você podia ter qualquer mulher, é ter uma entre qualquer mulher. Tá entendendo? Então, o solteiro ele pode escolher, eu quero aquela. Não, então não quero, não quero. Então, eu quero aquela. Não é. Não, eu quero aquela. Não, eu quero aquela. Aí, quando ele decide aquela. Eu não estou solteiro mais. Casei. Escolhi uma. Agora não posso ter mais nenhuma. É só aquela que eu escolhi. Tá entendendo? A solteira casou. Agora eu tenho aquele homem. Ah, mas todos os outros são melhores. Isso não importa mais. Agora você tem aquele. Aquele é o seu. Aquele é o seu. Aquele você deve fazer funcionar. Aquele você deve amar. Aquele você deve respeitar. Aquele. Ah, e qual o problema? Quando eu começo a imaginar que não é aquele. Que aquele não é tão bom. Que aquela não é tão boa. Que o vizinho é melhor. Que a vizinha é melhor. A famosa grama do vizinho é mais verde do que a minha. Está entendendo? Será que não é o ângulo que o sol está batendo que eu estou enxergando? Será que não se trata de eu estar fora do espírito? Ah, o trabalho do outro é melhor. Ah, o salário do outro é melhor. O carro do outro é melhor. A casa do outro é melhor. Isso é melhor. O que eu não tenho é melhor. Viva bem. Faça. E faça com toda a tua força o que foi colocado nas tuas mãos. Não hesite. Não fica com aquele pensamento que se eu tivesse, que se eu pegasse, que se tal coisa tivesse na minha vida. Não. Isso, infelizmente, é o que a maioria das pessoas fazem. É o que a maioria vem aprendendo a fazer. E por isso que hoje você vê gente frustrada, infeliz, amargurada. É por isso que tanta gente vive insatisfeita e por isso não valoriza, não desfruta, não vive plenamente. Jesus disse assim: eu sou a porta, quem entrar por mim encontrará pastagens. E ele disse também: eu sou o bom pastor. Eu vim para que vocês tenham vida em Deus. Quer dizer que por Jesus, por meio dele, a gente tem vida em Deus. E ele disse: essa vida é uma vida abundante. O que ele disse além da palavra vida, que na tradução a gente encontra a palavra zoe, quer dizer vida em Deus. Uma vida em Deus, né? Uma vida completa. Ele não falou de outra coisa. Ele falou que uma vida por ele, nele. Então, quando uma pessoa que se diz cristão, ele não se completa com Jesus, ele precisa de outras coisas para se completar, quer dizer que ele ainda não entrou por essa porta. Ele está passando por portais dessa terra, mas ele não passou ainda pelo portal do reino de Deus. Ele não conhece Jesus, o seu poder, ele não foi afetado pela sua palavra. Está entendendo? Porque ele precisa de alguém para se completar, ele precisa de coisas para se completar, ele precisa de situações extraordinárias para se completar. E veja que coisa, quando a gente conhece Deus e quando nós temos vida com Deus, o que nós produzimos e os nossos resultados são extraordinários. Mas a gente não precisa deles. A gente os produz exatamente por estar bem com Deus. Quando uma pessoa, ela vive atrás e ela vive perseguindo, né? Porque aquilo é como se fosse uma falta na vida dela, ela tem que ter o extraordinário, ela tem que viver o extraordinário. Quer dizer que ela não conhece Deus ainda.
Entenda bem o que eu estou dizendo. Quem conhece Deus faz o extraordinário, vive o extraordinário. Está escrito lá no Salmo 60, 12, em Deus faremos, Ele pisará os nossos inimigos. Então não é uma coisa até de eu pedir, é uma coisa que eu vivo. Eu em Deus, eu faço proezas, eu vivo proezas. Eu vou ter uma vida com situações, obras e resultados sobrenaturais. Que é o que está escrito. Vamos aqui para Jeremias 12, 5. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Ei, essa palavra aqui, né? Isso aqui foi uma resposta de Deus ao Jeremias quando ele questionou o Senhor sobre, né, a vida do ímpio, a diferença que estava o ímpio, né, para o seu povo. E Deus começou a resposta para ele dizendo assim: você está se cansando com um homem, você está querendo correr com um cavalo? E se trata da mesma palavra que nós temos aqui no começo. Você não está conseguindo lidar com essa situação que você tem, você está querendo olhar para outra muito maior? Quantos de nós, que não veio nem para Jesus pela dor, veio pelo marketing? É ou não é? Não veio pela dor, olha, deixa eu buscar algo porque o que eu tenho, o que eu vivo, o que eu recebo não está me completando. Eu vou buscar algo maior, eu vou buscar Deus. Eu quero conhecer o seu poder, eu quero receber o seu amor, eu quero ser curado por dentro e essa cura resplandecer e essa cura passar para fora. Não, quanta gente veio para, olha, eu vou ter tal coisa agora. Corri com homens e me cansei, como é que eu quero competir com cavalos? Essa palavra não é difícil de você entender. Quer dizer, se o que está na sua mão hoje você não vê, se o que você tem você não aproveita, não administra, não valoriza. Quanta gente que só vê o que tem, o que faz, onde está, quando alguém vem e diz, olha uma coisa, deixa eu dizer uma coisa para você. Não aceite. Esses dias ainda eu vivi uma cena, de vez em quando, toda vez que eu vejo isso, eu falo, né? Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu não sou assim. Se algo para mim não é bom, aquilo não é bom já por uma constatação, não é bom. Então eu já entendi, Deus não tem isso comigo, não faz parte dos planos de Deus para mim. Ou talvez não tinha entendido isso antes, fiquei batendo na mesma tecla, insistindo e vi que não cabe na minha vida, ou algo que não presta mais, ou algo que não me atende. Mas se tem uma coisa que eu não vivo, e que eu vejo demais as pessoas viverem, é algo para elas não valer nada até alguém vir e valorizar. Esses dias então eu vi uma cena que a pessoa comprou algo, né? Digamos assim, estava sobrando dinheiro. Sabe, quando está sobrando dinheiro assim, você tem que gastar o dinheiro, porque ele está parado ali. Tem que gastar, então deixa eu ver, eu vou comprar isso, tá bom, comprou. E aí, comprou, precisava? Não. Era algo assim, para o momento da pessoa? Não, mas comprou. Aí comprou, tanto não era algo assim relevante que a pessoa nem experimentou. Comprou assim apenas pelo olhar, sabe?
Eu quero, eu tenho. Tum. E aí, deu um tempo, a pessoa foi ver se aquilo realmente lhe atendia. Aí não atendeu. Aí a pessoa depois, não vou ficar porque não serve e tal. Né? Mas é que sabe aquela vontade de... Até que ela deixou isso num lugar e passou outra pessoa. E quando viu a outra pessoa, a pessoa falou, nossa, mas como é bom, como é bonito, olha como isso, olha que coisa, isso aqui vai cair bem e tal. Eu não estava na hora no lugar. Mas sabe quando você vê até aquela cena da pessoa que estava assim, ó? Aí vem outra, valoriza, fala, olha que... E a pessoa faz assim, ó. Não, eu quero aqui. Não, não é. Não é meu, não, eu vou ficar. Não, eu não vivo sem isso. Direto eu vejo isso acontecendo. De alguém não valorizar o que tem, o que recebeu, até que vem alguém e tome aquilo. Olha o que a Bíblia diz, segura a tua coroa para que ninguém te tome. Quer dizer, segura a tua posição para que ninguém te tome. Segura o que é seu para que ninguém te tome. Segura o teu lugar, segura o teu cônjuge, segura a tua família, para que o diabo não te tome, porque o diabo quer tomar a tua família. É ou não é? Ele faz se acreditar, é um peso, é um fardo, é a posição que você alcançou. Eu vejo, por exemplo, falando de obreiros, servos, discípulos, eu vejo o obreiro, ele gasta às vezes 1 ano para chegar a cooperador. Ele começa a obra quando ele se torna um cooperador. Realmente ele entrou na obra. Né? Aspirante ainda não é obreiro. O nome já diz, ele está aspirando. Não é pó nem água. Ele está aspirando a obra, mas não entrou ainda. Certo? Aí o cooperador ele já coopera. Ou seja, os nomes não são por acaso, tá, gente? O nome significa o que ele está falando. Porque tem gente que, porque o obreiro tal, o aspirante aspira, o cooperador ele já coopera. Entendeu? Derivado de verbos. Ambos derivados de verbos. E o diácono é um nome bíblico, né? O primeiro posto, depois o presbítero, né? Depois o pastor, enfim. Então, o que eu vejo, às vezes, a pessoa fica 1 ano. Curso, evangeliza, trabalhos, vem aqueles dias atípicos na igreja para participar do trabalho, da pregação, trabalho da libertação, para participar da reunião de obreiro naquele horário diferente. Aí, às vezes, uma situação de 1 dia faz a pessoa abrir mão de tudo isso. 1 dia, uma conversa, uma correção. Mas aquele tempo que ela vinha, ficava todo domingo, ficava até mais tarde, vinha em reunião de terça depois do culto, reunião de sexta depois do culto, ficava depois da ceia naquele domingo até 1h30, 2 da tarde. Ela valorizava. Agora, não valoriza mais. Até vir alguém dizer o quanto que a obra fez a diferença, o quanto que a obra tem trazido resultados. A mesma coisa, o casamento, o emprego, é o lugar que mora, a família que tem, os pais que tem. Não aceita esse estilo de vida ímpio, cego, ingrato, de olhar e não valorizar o que você tem. De continuar vivendo como se o que você não tem é o melhor, é o que vale. Ou seja, você não tem aquele dom que os 200 da tribo de Issacar tinham, discernir o tempo. Eu tenho que saber qual o tempo que eu vivo hoje. O tempo que eu vivo hoje é constituído por isso, por essa parte, por essa situação, por essa condição, por eu estar onde eu estou, tal. Viva!
Crie as raízes. Nasça, cresça, floresça, frutifique. Ah, mas eu quero. Amém, mas viva primeiro. Aprenda algo. Construa. Dá condições de Deus poder te abençoar, de Deus poder te usar, de Deus poder fazer a diferença na sua vida. Dê condições para que Ele opere, para que Ele abençoe a sua vida. Não esteja numa condição fora da que Deus tem com você. Não dê ouvidos às serpentes, porque você vai ser assim. Não, não. Eu sou como eu devo ser hoje. Se está faltando algo, deixa eu ouvir a palavra. Pega a palavra, ouça a palavra. Situe-se onde eu estou. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui por desobediência ou eu estou aqui porque é a vontade de Deus? É a vontade de Deus. Então, deixa eu ver o que Ele quer de mim. O que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender, o que eu preciso viver, o que eu preciso desfrutar, o que eu preciso valorizar. Eu estou aqui por desobediência, então deixa eu me voltar para o lugar de onde eu saí. Qual lugar? Qual lugar que eu tenho que voltar? O lugar da obediência. Então, se eu desobedeci, eu estou colhendo os frutos da desobediência. Mas o que eu faço? Eu volto para o lugar da obediência. Se eu estou na obediência, eu posso estar vivendo uma circunstância desagradável? Posso. Mas tem um propósito aquilo. Deus quer aquilo para que algo eu veja que eu não vi, para que algo eu saiba que eu não sei, para que algo eu passe a viver que eu não vivi. Mas olhe para o hoje. Viva o hoje, valorize o hoje. Por exemplo, tem gente que está assistindo agora que está a caminho de Araçatuba. Né? Já 6 horas, né, e 40 minutos dentro do ônibus, talvez já está naquela, 6 horas e pouco, 6 horas e 40 minutos dentro de um ônibus é muito gostoso, é ou não é? Gostei da sinceridade, gente. Parabéns. É isso aí. É isso que eu espero de vocês. Não é. Você quer dormir 6 horas e pouco numa cama. É ou não é verdade? Não é aquela a viagem. Mas você está aí, né? Você está aí. Está aí nesse banco, está aí, né? Viajando com um propósito. Aí é o seu lugar agora. Essa é a sua missão agora. Da mesma maneira que quem está aqui, de repente, queria ter ido para lá. Você está aqui. Essa é a sua missão agora. Esse é o seu tempo agora. Está entendendo? Adianta você estar aqui no culto agora com a cabeça lá? Queria ter ido, queria estar lá dormindo 6 horas e 40 minutos no ônibus, que legal, maravilhoso. Queria ir lá evangelizar. Não adianta você viver assim. Está entendendo ou não? Vai ser uma bênção, vai ser um estrondo, mas não adianta você ficar com a cabeça lá, sendo que você está aqui. Você tem um dia hoje para viver, não adianta você ficar com a tua mente e principalmente colocar o teu coração lá. Como não adianta quem está lá agora pensar, eu queria ter ficado lá, eu queria estar lá em São Paulo, queria estar em tal cidade, quem é de outra cidade. Viva, floresça e frutifique onde Deus te plantou. Viva, se encoraje, desfrute, aproveite ao máximo aquilo que Deus colocou na sua vida no dia que se chama hoje. Não adianta você estar com um projeto de competir com um cavalo, sendo que você não está vencendo homens na corrida. Está entendendo? Não, mas eu vou porque... Não, e hoje? O que você tem hoje? Foca. Né? Focaliza, deixa eu ver, deixa eu fazer, deixa eu dar o meu melhor, deixa eu valorizar, deixa eu receber o que Deus tem comigo hoje, desfrutar disso, para depois ver o que Ele tem para mim amanhã. Eu crio raízes.
Eu não me deixo ser enganado pelo diabo de que o melhor para mim está lá na frente. Lá na frente eu vou viver o melhor em consequência do que eu estou fazendo hoje, agora, do que eu estou aproveitando agora, do que vem à minha mão agora e eu faço, da semente que é colocada nas minhas mãos e eu planto. Não adianta eu pensar em fruto sendo que eu não planto a semente. Não adianta eu pensar em casa, em mansão, sendo que eu não construo. Viva o agora. E viva plenamente em Deus o agora, o hoje. Não deixa o espírito da insatisfação dominar você. Não seja enganado por promessas mentirosas. Quando alguém vem e te promete, você vai ser assim. Olha se você já não é aquilo. Talvez você está buscando o que você já tem. Lembra do que a serpente fez com a Eva. Você vai ser como Deus. Mas eu já sou. Eu preciso disso para ser como Deus? Eu preciso daquele fruto para ser como Deus? Eu já sou. Mas você vai conhecer o bem e o mal? Eu já conheço. Você não sabe o que é o mal? Eu sei, aquela árvore é mal para mim. Ah, mas tem muito mais mal. Para que eu vou conhecer o pior? Para que eu vou conhecer muito mais mal, sendo que o que eu já conheço é o bastante? É ou não é verdade? Tem muito mais do mal do que aquele fruto. Tem ou não tem? Mas Deus falou que aquele fruto é mal. Eu estou sabendo o que eu preciso saber. Eu estou conhecendo o que eu preciso conhecer. É ou não é verdade? Então não preciso conhecer além disso. Maldita curiosidade. Você sabia tal? Não sabia. Se eu não sei, se não veio de Deus, então não é para eu saber. Não é bom, não é agradável, não vai edificar. E se não edifica, eu não quero. Fulano, você podia fazer isso aqui, você vai ver. Opa, peraí, eu não tenho palavra para isso. Eu não vou sair da obediência, porque o melhor lugar para se estar é o lugar da obediência. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. E as mãos no seu coração. Onde Deus te quer agora? Aqui. Fazendo o quê? Fazendo o que você está fazendo. Ouvindo a palavra dele. Ouvindo. Então pega a palavra para você. Já fala com Deus, Senhor, eu estou aqui, onde eu estou é onde eu devo estar, eu valorizo, isso tem valor para o Senhor e tem valor para mim. Eu não vou olhar para a competição com os cavalos. Me ajuda a ganhar a corrida que eu tenho com os homens hoje. Me ajuda a vencer a corrida que eu tenho com os homens hoje. Me ajuda. Me ajuda a sair dos lugares que eu entrei que não era para eu ter entrado. Me ajuda a viver. Me ajuda, Senhor. Não deixa mais a minha mente ficar vagando e levando com ela o meu coração, me tirando da tua presença. Me tirando, meu Deus, da comunhão com o Senhor. Me ajuda.
Me dá condições de viver o que o Senhor tem comigo. Se está faltando raízes em mim, meu Deus, eu quero hoje começar a criar raízes. Aproveitar ao máximo cada oportunidade que o Senhor me dá, como um discípulo teu, como um servo, para viver tudo que o Senhor tem comigo. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra entre. Que ela gere raízes, e raízes, meu Deus, profundas, para que cada um viva a tua vontade. Eu oro para que cada um, meu Deus, tenha prazer, tenha gozo, meu Deus, tenha, meu Pai, plenitude em viver a tua vontade, em valorizar cada dádiva, em enxergar, meu Deus, o jardim em que o Senhor colocou cada um, em viver o hoje, aproveitar e realizar o máximo, meu Deus. Dá essa condição para nós, como servos, discípulos teus, como obreiros do Senhor, meu Pai, como pessoas, meu Pai, que têm missão, cada um de nós temos, por isso estamos aqui cedo, num feriado, ouvindo a Tua palavra. Eu peço essa unção agora, que o Senhor derrame sobre nós essa unção. Que o Senhor derrame esse poder. E que aqueles que não viam, que vejam. Que aqueles, meu Deus, que não sabiam, que saibam, meu Deus. E principalmente aqueles que não viviam, que vivam. E que desfrutem, meu Deus, da Tua presença. Que desfrute, meu Deus, da verdade do Senhor, que sejam livres, libertos das mentiras, do diabo, do engano, dessas falsas promessas de serem como o Senhor, de terem a plenitude, sendo que a plenitude vem do Senhor, não vem de alguém, não vem de lugares, não vem de coisas. Que cada um, meu Deus, receba, creia, meu Deus, e viva essa palavra. É o que eu te peço. E eu abençoo a vida de cada servo, de cada discípulo, de cada pessoa que ouve, que recebe essa palavra e que eu declaro que a viva. Que não tenha que sair do seu jardim para ver que estava no melhor lugar. Que não, meu Deus, esteja pensando numa corrida fictícia, sendo que não está vencendo a que já está dentro. Que o Senhor nos ajude, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Então que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos ajude, meu Deus, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos sustente. É o que eu creio e eu oro, meu Pai, para que cada um receba essa visão e esse poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.